E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. E nesse episódio de hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante para você que é profissional da saúde, fisioterapeuta, profissional de educação física, ou para você que é paciente também e precisa conhecer um pouco mais para poder escolher da melhor forma possível o profissional que vai cuidar de você. O tema de hoje ele vai ser relacionado à parte de seleção de exercícios, que é um tema super importante, e como que a gente vai trabalhar essas variáveis de treinamento. É geralmente um tema que é uma dificuldade maior do fisioterapeuta, muitas vezes na faculdade falta um pouco dessas informações para a gente precisa sempre estar buscando, se atualizando e pegando as melhores informações baseadas em evidência científica. E para falar sobre esse tema com a gente vai receber um professor, ele é professor adjunto da UFRN e ator do grupo Arquétipos também do Teatro da UFRN. Ele é doutor em saúde coletiva, mestre em educação física, especialista em neuroreabilitação, tem bacharel em educação física, é fisioterapeuta e é líder do grupo de estudo de biomecânica e docente permanente do programa de pós-graduação em ciências da reabilitação e também do programa de pós-graduação em artes cênicas. Receba com a gente aqui Leônidas Oliveira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito bom poder dialogar sobre uma temática que a gente ama, né? E com certeza quem está assistindo aqui está aqui porque também tem um interesse em ouvir um pouquinho mais. Espero que a gente consiga trazer reflexões interessantes. Com certeza. E você estuda um tema que é extremamente importante, falando para nós fisioterapeutas, você tem dupla formação, então é interessante porque dentro da educação física se fala muito mais, né? Existe uma familiaridade muito maior com os exercícios, seleção, variáveis, e na físio muitas vezes a gente joga lá para o final. Não, no final da reabilitação a gente decide e às vezes não existe um estudo tão aprofundado, o físio às vezes não tem um conhecimento sobre isso e também às vezes não vai atrás, né? Não tem ninguém tão especialista falando sobre esse assunto, então tenho certeza que hoje eles vão poder aprender bastante e eu vou te fazer perguntas que eu tenho certeza que eles têm dúvida lá na hora que eles estão frente a frente com o paciente. Pode ser? Tô curioso, pode mandar. Só porque é uma coisa interessante, geralmente eu estudei, tive muitas formações muito voltadas para a terapia manual. E chega um momento que a gente começa a ver as evidências, a gente vê que exercício não pode faltar. Então você fala, caramba, exercício é padrão ouro, não pode faltar. Só que como você falou, às vezes falta essa questão de, será que eu estudei tanto? Será que eu sei realmente aplicar? Dosagem correta, intervalo, repouso? Então assim, eu queria que você falasse pra gente já o que o profissional, especialmente o fisioterapeuta, ele tem que saber para ele começar a pensar em prescrição de exercício para o paciente dele. Caramba, que bacana. Você toca num ponto que ele é interessante, essa ideia do exercício, ele é o padrão ouro, mas qual exercício? Exato. A gente fica nessa busca que é muito forte e eu acredito que um dos pontos centrais é a gente parar de pensar em qual exercício em si, porque a gente tem que entender alguns critérios antes da escolha do exercício, que é o que vai estabelecer efetivamente o que é o melhor para cada paciente, para cada aluno, para cliente, porque também tem profissionais de educação física que atuam nessa área de reabilitação também, de tratar buscar uma melhora do quadro de dor. Então, acredito que a gente precisa entender os critérios que delimitam a prescrição de treino. Isso aí serve para fisioterapia, para educação física, tanto para hipertrofia quanto para reabilitação, que é a intensidade, o volume, o intervalo de descanso, o esforço que você vai desempenhar naquele exercício. Me parece que esses critérios, quando se pensam num processo de reabilitação, seja ele inicial ou tardio, ele na área de fisioterapia ainda é pouco falado. Então, por isso que eu fico muito feliz de trazer essa discussão, que é uma discussão do ponto de vista da reabilitação embrionária, mas do ponto de vista da hipertrofia a gente já tem mais respaldo. A gente já tem mais estudos, inclusive revisões com meta-regressão, para tentar entender essa dosagem, a dosagem ideal para hipertrofia e já segmentada por músculo, para tríceps, bíceps, quadríceps. Na fisioterapia, não. Ainda é uma discussão muito embrionária mesmo. Então, acredito que talvez saiam alguns insights legais. Você acredita que o fato da parte de hipertrofia, a gente ter muito mais estudos, seja relacionado ao próprio esporte, fisiculturismo, algo que já vem já há muito tempo, enfim, existe um mercado voltado para isso, né? Em que as pessoas possam colocar mais dinheiro, estudar mais, entender mais sobre isso e talvez esses outros mercados, essas outras patologias, esses outros problemas, como você falou assim, né? A gente está falando, padrão ouro é exercício, faz o exercício aí com seu paciente, está tudo bem. É uma hipótese interessante. Eu penso um pouco diferente. Eu vejo que a fisioterapia, a gente também tem vários programas de pós-graduação pelo Brasil, de excelente qualidade, assim como de educação física. Não acho que talvez a diferença maior esteja aí.
Eu acho que tem coisas mais profundas. Por exemplo, na educação física, se a gente falasse, sei lá, 20 anos atrás, 3 de 10 é para hipertrofiar e 3 de 15 para emagrecer, às vezes muita gente acreditava. Inclusive, acho que eu, naquela época, tinha esse pensamento mesmo. 3 de 10 para hipertrofia, 3 de 15 para emagrecer. E há 20 anos atrás, se a gente falasse na fisioterapia que 3 de 10 é para fortalecer, também se acreditava nisso. Hoje em dia, você falar que 3 de 10 é para hipertrofia e 3 de 15 é para emagrecer, na educação física a gente vai rir disso. Mas acho que na fisioterapia, se a gente falar 3 de 10 é para ganhar força, as pessoas ainda vão acreditar nisso e ninguém vai pensar diferente. Por que a gente não consegue pensar diferente? Então, não acredito que nesses últimos 20 anos faltou da fisioterapia um desenvolvimento a nível de pesquisa e que a educação física tenha tido tanto ao ponto da gente evoluir a discussão. Eu acho que foi uma falta de olhar mesmo para esses pontos. A gente talvez tenha olhado muito para aspectos biomecânicos, puramente biomecânicos e cinesiológicos, né? Qual o melhor exercício para fortalecer um grupamento tal, baseado em hipóteses teóricas muito interessantes, mas a gente negligenciou por muito tempo uma base da prescrição de treino que talvez a educação física tenha dado mais atenção, porque era a base da maioria dos estudos que vinham. Então, a gente vinha muito na base de estudo focado em entender as variáveis de treino para gerar hipertrofia. Então, a busca por compreender isso, eu acho que levou à tona de vários estudos, várias dissertações, teses. Já na fisioterapia, a gente percorreu um caminho um pouco diferente. A gente percorreu um caminho ainda pautado nos aspectos mecânicos do movimento, que tentasse explicar o porquê que a gente se lesionava. E na tentativa de explicar esse modelo, a gente buscar uma solução rapidamente para aquilo tentar ser resolvido. E hoje a gente já começa a perceber algumas fragilidades. E aí eu acredito que fortemente essa fragilidade talvez seja temática dos estudos aí nos próximos anos na fisioterapia e que ganhe mais destaque ainda. E você falou muito interessante porque a gente teve momentos em que as pesquisas foram muito biomecânicas mesmo, né? De realmente tentar entender, poxa, o cara que tem uma dor lombar crônica, é fraqueza, precisa fortalecer, se o cara tiver uma hipertrofia vai mudar alguma coisa. Então, tentava-se entender muito o movimento, a biomecânica, ele tá forçando, existe um movimento, uma lordose vai melhorar, não vai, enfim, muitos detalhezinhos, às vezes focado no posicionamento e não necessariamente, como você falou, na prescrição do exercício. Então, quero focar aqui, mudar a biomecânica, ver se... Eu vi alguns artigos uma vez que eu estava estudando bastante sobre pressão intraabdominal, em que eu tentava entender um pouco mais a questão visceral da pressão intraabdominal, mas aí tinha um artigo que falava que o cara que fazia uma valsalva, ele conseguia estabilizar mais a lombar dele, sentia menos dor. Enfim, tem milhões de teorias, né? Que vai indo para um lado, vai indo para o outro e você vai conseguindo o que você quer ali dentro. E hoje, na físio, existe o modelo biopsicossocial que vem muito forte para isso. Então, você deixa de olhar tão forte para a biomecânica e você, beleza, isso é importante, mas não é o mais importante talvez, vamos analisar os pacientes. E aí, por isso que eu acho que entra um pouco do exercício de forma geral, porque você para de olhar tanto para o modelo biomédico e você fala, cara, faça um exercício, faça aquilo que você gosta, melhor fazer do que não fazer. E muitas vezes fica naquela coisa de eu preciso que o meu paciente faça, que ele engaje, que ele continue. E não me interessa se é 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20, mas que ele continue fazendo. Né? E às vezes a gente fica assim, não, é melhor ele fazer. E aí a gente precisa entender, até que ponto a gente precisa estudar um pouco mais essa prescrição para conseguir prescrever da melhor forma possível para que esse paciente continue fazendo. Verdade. Você entra num tópico que ele hoje tem sido mais visto como determinante, né, do ponto de vista da reabilitação, que são os aspectos, eu vou dizer assim, comportamentais. Exato. Porque apesar da gente falar do medo de se movimentar, né, da cinesiofobia, enfim, tem uma discussão também profunda sobre isso, mas os aspectos comportamentais talvez englobe tudo. E aí a pergunta que fica, né? Qual que é o melhor exercício? É aquele que é feito, né? Então, às vezes a gente se preocupa tanto com um músculo altamente específico que poderia ser a explicação de uma hipótese, não é a conclusão sobre determinada... E a gente foca tanto naquilo ali que será que esse é o determinante na prescrição? Qual que é a base da prescrição? Então, eu acredito que estabelecer critérios do que é a base, o que é o topo, é necessário. Então, dentro de um pensamento a nível de treino, independente do que seja, a aderência é o principal aspecto. Então, não adianta eu pensar num treino perfeito se o meu aluno ele não vai gostar de fazer, ele não vai querer fazer, ele vai se desmotivar, ele vai se sentir talvez mais distante da vontade de ir para um próximo atendimento do que se aproximar da vontade dele realmente estar ali com você.
Então, acredito que já tem alguns estudos dentro da área de educação física que estão mais claros. Essa é uma pergunta de pesquisa que já vem há bastante tempo, né? E tem sido definido alguns critérios que, inclusive, favorecem a adesão ou não. Por exemplo, tem um estudo do Sperandei que mostra que a cada 100 pessoas que ingressaram no treinamento de musculação, né, ao final de um ano, menos de 5% ficou. Ou seja, a maioria desiste. Aí você pensa, mas isso é uma coisa pontual. Não, aí outros estudos tentou replicar isso, inclusive com dados aqui do Rio Grande do Norte. O professor Raça é um dos que encabeça as principais pesquisas nessas temáticas aqui, e ele encontrou que academias aqui, ao final de um ano, menos de 20%, em algumas outras menos de 15% permaneciam treinando. Então, imagina, é absurdamente difícil você treinar só para realmente ter uma vida mais ativa. E se você, além disso, tiver uma barreira como a dor? Então, a limitação da dor, para qualquer coisa no nosso dia a dia, quando ela é uma dor limitante, ela já é absurdamente, é uma barreira gigantesca. E você sai de casa para ter um tratamento, não é algo tão simples, né? Porque é algo que tem que entrar na rotina, do hábito. Então, eu acredito que os aspectos comportamentais, eles têm ganhado destaque já, muito mais focado no medo de se movimentar, em como a gente pode fugir disso. Mas eu acho que de alguns anos para cá, muito mais recente, eu acho que a busca tem sido tentar compreender quais são os aspectos mais determinantes para a manutenção na prática do processo de reabilitação. Porque apesar de a gente falar de características intrínsecas, tem também os determinantes sociais de saúde, que muitas vezes são... É como se a gente ficasse tão encantado por uma explicação mecânica ou biomecânica, a gente busca tanto essa lógica que ela é encantadora, mas tem aspectos epidemiológicos que eles talvez não sejam tão encantadores, mas como o nome diz, são determinantes que vão fazer ou não você estar perto daquele processo de reabilitação, aquele processo de reabilitação exitoso. Então, acredito que tem camadas mais profundas, tem camadas mais intermediárias e tem camadas mais superficiais. Essas superficiais, elas encantam e a gente tem tentado entender com muita clareza. As profundas, talvez o fisioterapeuta não seja o principal responsável por mudá-las. A gente precisa ir de um aspecto de saúde pública, né, governamental, de política pública mesmo, mas que o fisioterapeuta, em larga escala, ele consegue intervir. E as intermediárias, eu vejo que são as camadas que o fisioterapeuta ele consegue intervir, inclusive com a educação em saúde, que ele poderia já atuar de uma maneira mais clara, e tem estudos que mostram que realmente a atuação é muito exitosa, mas aí talvez não tenha aquela, digamos assim, o que diferencia o fisioterapeuta de um profissional de educação física, de um enfermeiro ou de outros profissionais da saúde, que acaba que talvez também não tenha esse encanto tão forte por não caracterizar a profissão, ou que seria privativo a nossa área de atuação. Mas eu acredito que se você for observar com cautela essas camadas mais profundas, essas intermediárias e essas superficiais, se o fisioterapeuta perceber a necessidade de englobar elas na sua atuação, acredito que o crescimento da área ele vai ser realmente vistoso. Porém, ainda volto a dizer, essa superficial ela sempre vai ser mais encantadora. Porque, no final das contas, é a sua atuação em si. É o que é que ele vai fazer ali no seu dia a dia. Então, enfim... Olha, achei extremamente baixo esse número de pessoas, né, que realmente se mantém na musculação. Uma dúvida e uma curiosidade. Eu, por exemplo, eu treinei karatê durante muitos anos, faixa preta de karatê. Então, 16 anos treinando. E o que eu enxergo nas artes marciais? A graduação, ela te motiva. Você está trocando de faixa, você vê o teu próximo nível, o que eu preciso fazer, né, enfim, eu preciso de tantos treinos, e aí você entende aquilo, cara, eu preciso seguir isso aqui vai dar certo, eu vou trocar de faixa, e aí você vai seguindo. O campeonato é algo incrível, que você fala, cara, nesse campeonato tem que estar bem com isso, então você foca e treina pra caramba. Então não tem muito, tô cansado hoje. Não tem que estar cansado, cara, eu vou treinar porque eu não quero levar porrada no campeonato. Então aquilo te motiva e faz você ir crescendo de uma forma absurda. Na musculação, algumas pessoas, elas conseguem se motivar com a hipertrofia, a mudança do corpo, ou a sensação de tô me sentindo melhor, mas muitas pessoas acho que não conseguem pegar essa gamificação, talvez, para dentro da musculação, porque ela não é tão clara, né? Você olhar um peso aumentando, tem pessoas que vão passar ali, eu tô no mesmo peso ainda, não consigo aumentar. O que você enxerga na musculação que poderia ajudar uma pessoa que talvez não curta muito aquilo, no sentido dela se motivar mais, de ter uma gamificação nesse contexto, dela entender esse próximo passo? Você acha que é possível? Olha, acho que sim. Quando a gente fala musculação, a gente já acaba direcionando e nichando. Quando a gente fala treino, pode ser o crossfit, pode ser a musculação, pode ser uma bike, enfim, tem inúmeras possibilidades. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter a possibilidade de experienciar todas essas que já existem.
E quando você experiencia, como você teve a oportunidade de experienciar o karatê, e gostou disso, gostou ao ponto de se tornar faixa preta. Então você permaneceu ali seus 8, 10 anos, não sei, mas um longo período. E talvez se tivessem apresentado uma outra modalidade, sei lá, canoagem, você não tivesse se encantado e não teria dado seguimento. Então ter a oportunidade de experimentar é importante. Então, quando você tem todas as oportunidades de experimentar, você acaba percebendo aquilo que lhe agrada. E são questões individuais, intrínsecas, que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar isso. Depois que você encontra essa modalidade, a modalidade pode ser feita de diversas formas. Aí, vindo para a musculação. Supondo que a pessoa entrou na musculação, viu que, bem, era aquilo ali. Ou então foi indicada aí, tinha que ir, porque eu quero emagrecer, quero hipertrofiar, tá chegando o veraneio aí, eu quero ficar bem. Tem uma coisa que é muito interessante a gente perceber, eu acho que qualquer um que teve a oportunidade de ir para uma aula de musculação e ter algumas semanas de experiência, naturalmente ela vai encontrar aquele exercício que ela gosta mais. Por exemplo, Ou aquele que ela odeia. Ou que ela odeia, Então, assim, se eu sei que tem um exercício que ela odeia, fica até mais fácil pensar assim, por que colocar na prescrição aquilo que ela não gosta? Então, é natural que se você coloca o que a pessoa não gosta, você tem uma valência afetiva negativa para aquilo ali, ela tende a se distanciar. Então, bem, se o meu interesse é que ela permaneça, por que eu vou colocar um supino reto que ela odeia? Por que não colocar um pec deck, um outro exercício que ela gosta? Então, qualquer um aqui que treina musculação, e já treina há algum tempo, tem exercícios que gosta mais ou gosta menos. Isso é altamente normal, natural. Então, imagina você passar o ano inteiro treinando apenas aquilo que você não gosta. Cara, é possível que você aprenda a gostar. Às vezes acontece, claro. Mas para quem está começando, você introduzir nela algo que ela não gosta, a probabilidade dela não ter manutenção naquilo é muito maior. E não serve só para exercício. O mesmo vale para alimentação, por exemplo. Você não vai se alimentar só do que você não gosta. A probabilidade de você aderir é menor. No trabalho, se você estiver num ambiente que você não gosta, a probabilidade de você ter uma melhor qualidade de vida vai baixar. Então eu acho que tem sim maneiras da gente conseguir tornar aquilo mais exitoso. É você encontrando dentro das possibilidades que você precisa para o ganho que você quer, seja de hipertrofia ou de emagrecimento, se distanciar daquilo que você mais tem desprazer, o que mais te desagrada. Então, obviamente, não é aquela coisa de você tratar todo adulto como uma criança. Ah, então vai fazer só o que ele quer? Não, cara, mas fazer o que está sendo feito não está sendo exitoso. Se o que a gente está fazendo hoje não está dando o resultado que a gente espera, a gente minimamente tem que mudar a forma de pensar. Então, quando a gente pensa no comportamento, já tem diversos estudos mostrando que a modificação das variáveis, elas são muito mais amplas. Então, eu posso dar um intervalo de descanso maior ou menor, eu posso colocar uma carga maior ou menor, eu posso colocar um número de repetições maior ou menor. Isso não vai interferir no resultado final da hipertrofia, vai ser muito similar a diferença, porém, o resultado final da manutenção dele na prática do exercício, ou seja, na aderência, é muito maior. Então, se eu não tenho diferença no nível de hipertrofia, porém, tenho diferença na evasão, por que eu vou escolher o que evade mais o meu aluno? Entendi. Bom, obviamente você treina, né? É o que eu digo. Gosto. O que você treina hoje? Você treina musculação? Você tem outros treinos, sei lá, crossfit, você falou? Então, eu treino musculação desde 13 para 14 anos. Fiz karatê também. Fiz karatê dos 5 ao 13, depois submission, jiu-jitsu. Fiz muito esporte de luta, rugby. Eu fiz 15 apanhou anos. demais, desistiu. Rapaz, pau pra toda obra. Sempre gosto. Esporte de contato sempre me agradou. Hoje, especificamente, eu só faço musculação e corrida. Comecei na corrida também. Mas tô gostando, aprendi a gostar. Foi mais por eu gosto de caminhar, sempre gostei de caminhar. Aí minha companheira, eles vamos correr. Ela corre, né? Então vamos correr aí com você. Fui para acompanhar ela, tô correndo até hoje. Atrás dela e agora tô correndo atrás dos Já te outros. levou pras corridas? Já. Então Primeira já era. corrida que eu fui foi aqui em Natal, a meio maratona do Sol. Sim. Aí depois fui em Fortaleza e agora estamos preparando para a próxima. Então já Mas só era. 10 quilômetros. De boa. Só. Tá ótimo. Leônidas, você falou que eu não sei se você gosta ou se você estuda mais sobre a articulação do joelho. É um amor para você a articulação do joelho, é isso? É engraçado, não tenho esse amor não. É mais uma questão que veio dos alunos. Eles se interessaram, gostaram, acharam que era uma temática, e então eu vou mais no perfil de tentar contribuir com a formação dos alunos. Não acho que eu tenho um perfil de tentar pensar numa temática que me agrada e seguir aquela. Não, eu faço mais o perfil que, dentro do que eu gosto, que é pensar no treino em si, contribuir na formação e no olhar que eles querem para aquela articulação. Entendi. E hoje vocês estudam o que lá voltado para essa articulação do joelho? Vocês tentam entender qual a maior forma, sei lá, de sobrecarga no joelho, ou qual musculatura você consegue trabalhar melhor, ou quais variáveis vão influenciar mais? Como que é isso? Então, a gente montou um planejamento a longo prazo e a gente hoje está no processo ainda de compreender com mais
clareza sobre a avaliação. Então a gente fala muito sobre modelos de avaliação de joelho, mas a gente começou a perceber que do ponto de vista de modelo estatístico ainda tem uma certa fragilidade. Então a gente fez um estudo inicialmente transversal com avaliação de variáveis estáticas de força, de mobilidade, enfim. E agora está começando as avaliações dinâmicas. E nessas avaliações, a gente também viu um aspecto comportamental, que a gente entregava para todo mundo as avaliações e dizia para eles buscarem um profissional para ser atendido, seja fisioterapeuta, seja profissional de educação física, e elencava ali o que na nossa observação da avaliação estática ela precisava melhorar. E, enfim, a gente fez uma análise de árvore de regressão, de decisão, e a gente E esses indivíduos, eles tinham dor? Eles não tinham? Com e sem dor. Então, tem grupo com dor, grupo sem Entendi. dor. E, enfim, a gente começou a perceber que o comportamento, a mudança de comportamento, mesmo com o modelo de avaliação muito bem delineado, ele não ocorria, né? E a gente também percebeu que quem aumentava o nível de atividade física acabava tendo uma resposta mais positiva. E foi quando a gente começou a se intrigar. Então, bem, se só aumentar o nível de atividade física já traz ganho, por que a gente tem que pensar para um público sedentário, que sente dor no joelho, que você tem que selecionar um grupo muscular alvo tão específico se a gente está falando da pessoa sedentária? Então, a gente começou, tem uma outra proposta de pesquisa acontecendo, que é, em vez de a gente se preocupar com o músculo-alvo que ele tem que treinar, talvez para esse público, se a gente se preocupar com o aumento do nível de atividade física, isso por si já traga o ganho que a gente espera, pensando digamos assim, num N maior, né? Obviamente, se for estudos menores, aí a nossa busca é por tentar entender qual músculo poderia trazer. E aí tem outro aluno nosso que vai iniciar agora com um treino específico de musculação. E o que vocês consideram um aumento do nível de intensidade? É a carga? É o número de horas de treinar? Como que é isso? Tá. Enfim, o aumento da intensidade, quando a gente fala do treino de força, é a quilagem. Então, se você pensa no estudo que se baseia pela porcentagem da repetição máxima, então se você treina 70% da repetição máxima, você tem que fazer um teste para entender o máximo dele, pode ser um RM em cima, geralmente se faz um teste de 10 RM para entender a carga máxima e a partir dali pensar num treino com 70% desse máximo, com uma progressão de carga semanal, a cada 2 semanas, enfim. Especificamente, a gente vai iniciar no próximo ano agora um estudo que vai tentar observar a mudança entre volumes de treino. Então, a gente não tem um interesse inicial de observar a intensidade, porque a gente acredita que o volume seja uma variável mais fácil da gente conseguir mensurar. Porque quando se pensa em intensidade, quando vai elevando a intensidade, é muito interessante, claro, mas o controle da intensidade também é mais difícil. O controle do volume é mais fácil. O volume é só aumentar o número de séries, o número de repetições, então, o tempo sob tensão. Então, é uma variável, do ponto de vista da pesquisa, mais fácil para a gente conseguir controlar. E essa dor no joelho era alguma dor específica? Por exemplo, uma dor anterior patelofemoral ou independente da dor que a pessoa tinha? Dor femoropatelar. E essa pessoa, quando ela estava fazendo esse aumento da intensidade de carga, se ela sentisse dor, por exemplo, no exercício, como que funcionava isso? Então, a gente ainda não chegou nesse ponto. Então, o que a gente tem hoje é mais um pensamento hipotético do o que os protocolos dizem. Se você contabiliza pela EVA, né, escala visual analógica da dor, se até 5, né, de 0 a 10, se até 5 é o que ela apresenta para aquele exercício, você consegue facilmente tendo progressão de carga. Se ela está com nível de dor acima de 5, na escala de 0 a 10, já talvez não fosse indicado esse aumento de carga. Inclusive, é um dos protocolos que a gente vai tentar com uma aluna nossa de doutorado, enfim, ela está no mestrado, mas a expectativa é que no doutorado ela consiga iniciar isso, que é justamente fazendo essa dosagem de intensidade de carga baseada na EVA, mas também na escala do afeto. Então, se hoje a literatura diz que você pode fazer um exercício A, B ou C no processo de reabilitação de uma pessoa com dor femoropatelar e há uma melhora do quadro de dor, então por que nós que temos que escolher o exercício? Por que a gente não poderia deixar para ela escolher baseado no que ela tem o melhor índice de prazer, né? O afeto mais positivo para aquele exercício? Sim. A gente acredita que isso possa, inclusive, contribuir para uma percepção de uma intensidade da dor menor e facilitar a progressão de carga, mas hipótese, né? Precisamos observar. Mas acredito fortemente. Na prática, é isso que a gente acaba fazendo. Se o teu aluno não gosta daquilo ali, ele já tem uma percepção negativa, até a dor dele já tem um aspecto negativo daquilo ali. Então, se você dissocia
o que você está fazendo com outras coisas, ele não foca naquilo ali, a percepção da dor também reduz. Então, a intensidade para você aumentar, se o gargalo é a dor, e a gente sabe que a dor é um aspecto comportamental, eu não posso apenas mensurar a intensidade pela quilagem. Eu tenho que encontrar outros mecanismos que nos ajudem a aumentar, porque a gente sabe que o ganho de força é uma variável determinante. E eu fiquei pensando, essa dor que vocês mensuram no caso que você falou, acima de 5 já é um pouquinho mais preocupante. É na hora do exercício, é no dia seguinte? Boa. A nossa preocupação com o exercício, pensando nesse quadro de aumento de intensidade em relação à dor, primeiro é na hora. Por quê? Porque a gente vai ter séries que ele vai fazer. Então a gente sabe se há necessidade de aumentar uma série, se não há necessidade de aumentar uma série. Porém, tem uma outra variável que é importante que a gente consiga mensurar, que é a percepção do esforço 30 minutos pós-treino. Por quê? Porque se a gente está tendo uma percepção muito elevada, e aí tem um outro cálculo que a gente faz, que é o cálculo TRIMP da sessão de treino, que é a percepção do esforço, mais o tempo de sessão, isso vai dar um cálculo de TRIMP, e também o load de treino, né? Que é o número de séries, o número de repetições, às vezes a quilagem, que a gente também vai ter uma outra análise em paralelo disso tudo aí. O que eu acredito é que, pensando no exercício, imediatamente a dor tem que ser mensurado para você perceber se há manutenção, se eu preciso fazer mais uma série, se eu não preciso, se preciso fazer um aumento da carga ou não. Mas a dor subsequente, não sendo dor muscular de início tardio, isso é preocupante também. Então, a gente ainda não tem muita clareza do quanto isso vai impactar. O que a gente vê na prática é, claro, a dor que você sente articular pós-treino, ela também tem que ser observada. Mas os estudos eles ainda não são muito claros. É algo ainda muito hipotetizado. E, de fato, a gente não tem um ponto para dizer, vamos fazer dessa forma, porque é o olhar do pesquisador, o olhar do aluno, o olhar do terapeuta. E de que maneira a gente vai mensurar isso? A gente acredita que deveria se ter, mas ainda não se tem, um indicador de quando é que a gente deve parar efetivamente e o quanto que isso não atrapalha a progressão de carga. Por quê? Porque quando o aluno, por exemplo, vem, está sentindo dor, ele está incapaz de treinar, isso é muito possível, isso é normal que isso aconteça. Quando a gente pensa numa carga de treino semanal, existe uma variável que é a monotonia de treino. Você tem que ter variação. Isso é ótimo para o aluno, isso não é ruim. Quando você tem a mesma carga sempre, que isso é uma monotonia de treino muito padrão, isso é ruim para o aluno. Então, um dia que ele não treina, não é um problema quando ele se treina 5 vezes. Quando ele treina 3 vezes na semana, já se torna um problema porque ele perde muito. Quando é 2, que a maioria dos estudos na área de fisioterapia são com 2 séries semanais, isso é péssimo. Então, se a literatura já diz que a fragmentação do treino... Nem manutenção. Nem seguro que já tem. Pois é. Então, acho que tem várias outras coisas que a gente tem que discutir, até para não ter uma fragilidade do que vai ser desenvolvido. Se a gente mantém o que se faz na literatura, que são 2 treinos semanais, isso já cai por água abaixo, porque você reduz pela metade a carga semanal de treino. Então, a nossa ideia era fazer as pessoas que treinam musculação com dor, e é elas que a gente quer estudar necessariamente primeiro, porque elas já estão treinando, elas já treinam 5 vezes na semana, mas treinam com dor. Então, como é que poderia ser esse manejo de pessoas que já têm o costume, enfim. Então, o que eu vejo é que é necessário que a gente divida todos os públicos. Como na musculação, a gente divide o iniciante, o intermediário, um avançado, um super avançado. Mas por que na dor todo mundo é igual? Mas é porque ele tem uma dor crônica. Sim, mas ele não é a dor. Ele tem dor. Mas quem é ele? Então, tem pessoas que têm uma dor aguda, que tem um grau maior, mas aí tem uma percepção. Então, acho que o primeiro ponto é a gente definir muito claramente quem é essa pessoa com dor que a gente está falando. Se eu sinto dor, eu não posso simplesmente entrar num grupo de pessoas com dor patelofemoral, de homens, porque eu caí nos critérios da JOSP, porque eu treino há muito tempo, porque eu tenho outras, e eu vejo que não há essa preocupação. Então, primeiro ponto é definir quem é essa pessoa com dor. Assim como na musculação dividimos de iniciante a super avançado, a dor a gente precisa ter esse olhar também, para entender a progressão de carga de treino. E eu vou aproveitar a sua deixa, porque ele não é só dor, e tem o livro aqui, ó, Você Não É Só Dor. Então a dor faz parte da sua história, mas ela não faz parte realmente da sua identidade. A gente vai deixar o link aqui desse livro na descrição desse podcast, porque você precisa aproveitar. Se você for paciente, estudar mais sobre isso, aprender realmente, é uma linguagem super acessível para você realmente entender a sua dor. Se for profissional de saúde, é baseado na ciência, tem vários artigos científicos ali para que você possa estudar mais sobre isso. E depois eu quero te presentear com um livro desse. E não foi combinado, viu? Não. Saiu aqui, eu juro. Eu fiquei pensando, eu acho que ele nem viu aqui. Eu juro pra vocês. Eu fui falando aqui agora, eu quero ler, porque faz todo sentido. Pois é um livro que eu lancei agora em setembro.
desse ano. E em outubro a gente já saiu na lista da Veja e da Publish News dos mais vendidos, já se tornou best-seller. E foi muito legal. É realmente um livro para mudar aí a visão dos pacientes sobre dor crônica. Educação em dor, né? Muito a gente bom, diz que é muito tão bom. importante. Eu tenho mais uma dúvida sobre isso. Eu sou muito curiosa, já explico o porquê do joelho. No caso, essas pessoas que estão ali fazendo, aumentando carga, treinando, papapá, se ela sentir dor na amplitude do movimento, você fala, não precisa chegar lá e faz sem dor, ou você fala assim, ó, vai com dor mesmo e como que é isso? Olha, isso é muito interessante. Eu vou primeiro falar de mim, que eu acho que quando a gente fala sobre como a gente vê isso, e se distancia muito dos artigos, muitas vezes, né? Cara, eu não vou parar um treino porque eu senti dor. Não vou parar. Mas por quê? Porque eu acho que eu já conheço meu corpo ao ponto de entender qual é aquela dor, né? Eu fui atleta durante grande parte da minha vida, então já tive todo tipo de lesão, lesionei ligamento cruzado, menisco, posterior de coxa, pubalgia, tendão, enfim, dor eu já senti. E é interessante quando a gente passa por isso, que eu acredito que tem uma característica muito particular na percepção da dor, como você encara ela, e esse medo de, não faça isso, não faça... Cara, eu acho que é o principal ponto que mais me atrapalhou lá no início, quando alguém disse, não faça isso, não pare isso. Porque a dor é um sinal, mas não quer dizer que ela é o diagnóstico final. E é importante que a gente compreenda isso. Sendo que, na incapacidade de você compreender o que o outro sente, o que o outro pensa, a percepção do outro, também é muito arriscado você dizer continue, vá lá, aguenta mais. Então, por isso que é interessante que a gente saiba dividir muito bem isso. Então, quando eu falo da minha pessoa tendo experiência com dor, essa semana eu senti dor treinando, mas eu não parei. Por que eu não parei? Porque aquela dor já fazia parte de um processo que eu compreendia. E é dor articular, não estou falando de uma dor muscular, não, aquela dor eu já senti. E eu comecei a perceber, cara, vou precisar melhorar esse posicionamento aqui, que já me deixa com mais conforto, e está tudo certo. Mas a experiência que eu tenho com o exercício, a experiência que eu tenho com a dor, me dá a segurança para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, eu acredito que essa percepção de gestão da dor é o que a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam. Se a gente ficar limitando ou querendo direcionar para ela, se você sentir dor, faça isso, se você não sentir, dá isso, cara, isso é muito perigoso. É possível que a gente acerte? É muito possível que a gente acerte. Mas eu acho que a gente nunca vai conseguir dar ao aluno, ao paciente, ao cliente, a autonomia que ele precisa da percepção dele entender que ele não é a dor e dá para viver com aquela dor sendo apenas uma parte de um processo que vai ser sanado. Obviamente, existe, como eu falei, dor existe uma esfera muito grande e é muito difícil a gente querer resumir isso, mas com a experiência de treino que eu tenho e com a experiência de treino que eu tiver vendo outra pessoa tendo, como ela lida com a dor, jamais eu seria restritivo. Uma pessoa que eu percebo que não tem uma... Vou dar um exemplo claro. Tem um colega meu aqui, em Natal, que eu conheço ele desde criança. E ele treina musculação há muito tempo. Mas eu sempre soube que a percepção de dor dele é muito elevada. Qualquer coisinha, desculpa se eu termo, mas ele sempre foi manhoso. Uhum. Aí ele foi fazer uma cirurgia de LCA. Aí eu disse, Big, rapaz, não faça. Não é que talvez não seja bom, mas você é muito manhoso. E para melhorar, você vai ter que sentir dor. Cara, se eu te alongar, tu reclama da dor? Como é que tu vai para um processo de reabilitação? Que ele é fisioterapeuta. Você sabe que você vai precisar passar por essa experiência dolorosa. E você é incapaz disso. Então, no pré-operatório, já comece a ter essas experiências de dor para você conseguir entender se hoje você já está apto a passar por esse processo cirúrgico. Porque a gente sabe que o tratamento conservador ele é muito importante. E quando a gente fala do perioperatório, às vezes a gente fala de progressão de carga, né, de ganhar força e tudo mais. Mas e a experiência de dor? Porque ele vai ter. Então, trata ele também nesse período para dar a experiência de dor para ele, porque ele já vem com a outra percepção. Uma pessoa que nunca sentiu dor, nunca nem se alongou, nunca teve uma lesão, passar por um processo cirúrgico sem nunca ter experimentado o que vai acontecer com ele, eu acho perigoso. Então, é a mesma coisa para uma dor femoropatelar. Você está treinando, a pessoa sentir uma dor, você pede para ela parar, ela vai catastrofizar muito aquilo ali. Então, eu acho que é uma criança que cai. Se você gritar, ela chora. Então, a pessoa sentiu dor. Se você fizer pantinho, como a gente fala aqui, então a gente tem que ter muito cuidado. E, obviamente, os estudos eles não chegam muito nesse detalhe, porque a gente nem se preocupa com quem é a pessoa que está sentindo dor. Então, eu acredito que a gente está muito extremista. Estou vendo dor no joelho em militares. Agora estou comparando dor de joelho em sedentários. E agora estou com um estudo com dor em joelho em pessoas que correm.
é muito diverso. Então, quando a gente coloca tudo no mesmo bolo, é difícil até para a gente compreender como é essa percepção da dor. Então, acredito que com o tempo, com essa discussão cada vez mais profunda, eu acredito que a gente vai ter mais argumento para conseguir defender com mais clareza. Até os perfis emocionais, que quando eu falo assim, fulaninho é manhoso, eu estou falando de um perfil emocional, que eu não consigo contabilizar muito claramente. Por exemplo, na educação física já tem estudos que relacionam o perfil emocional com a desistência. Então, acho que na fisioterapia vai ser um processo natural da gente encarar isso também. O perfil emocional, psicológico, enfim, o perfil psicobiológico de cada um, como isso vai influenciar no processo de reabilitação, né? E volta para os aspectos comportamentais, né? Entendi. Você falando aí das pessoas, se a gente pegar o corredor, ele vai ser o que não vai parar de jeito nenhum. Ele pode estar com todas as dores, ele tá lá correndo, não tem jeito, né? Isso daí realmente é um bichinho que pica ali, o negócio... Ele aguenta. As pessoas continuam mesmo, elas ficam realmente viciadas naquela parada ali de realmente querer correr. E é um aspecto emocional, um aspecto comportamental. E aí o processo de reabilitação dele é extremamente exitoso. E aí por quê? Porque ele já para. A dor faz parte do dia a dia. Semanalmente ele sente dor. Você tem um corredor que não sente dor. Eu comecei a sentir dor no joelho. Eu não tinha dor no joelho. Comecei a... Rapaz, tá sentindo essa dorzinha aqui. E na musculação, botando pra lascar. Pau pra dar em doido na musculação. Vamos ter que olhar essa planilha de treino aí. Não, meu treino é o seguinte, é treino louco. Eu sempre gosto de treinar com alguém. Eu sigo tem uma sequência, mas a sequência não é mecânica, é emocional. Eu sempre tento treinar com alguém e eu treino o que a pessoa treina naquele dia. E o meu objetivo é sempre uma competição. Qualquer coisa que ele fizer, eu vou botar a carga que ele fizer mais uma repetição. Tá vendo a sua gamificação? É uma competição com alguém, tá vendo aí, ó? É a minha gamificação. Eu tenho que pelo menos ganhar de quem for comigo. O problema da corrida é que eu comecei faixa branca e já tem muita gente faixa preta. Aí eu me lasquei todinho. Isso é complicado. Subir rápido é complicado. Demais. Você chegou a fazer reconstrução da LCA? Não fiz. Não fiz cirurgia. Não fiz. Não fiz por escolha minha. Eu não achava que eu tinha estabilidade suficiente. Assim, seguindo os critérios, né? Do Hop Test, não tinha diferença entre membros. Tinha uma fraqueza, né, de cadeia posterior, e aí eu comecei a equilibrar a força e consegui competir tranquilamente. Assim, tranquilamente é uma palavra muito forte. Tive algumas limitações, claro, até alguns exercícios me limitavam à época, mas não fiz cirurgia. Não fiz cirurgia. Entendi. Em 2013, estava competindo no campeonato, na época eu morava no Paraná, estadual. No estadual não, acho que era regional ainda. E aí, no final de uma luta lá no comitê, eu fui dar um chute, aí a menina segurou a minha perna. E aí, quando segura, você, não quero levar o ipom. Se ela passasse a perna, eu ia pro chão. Eu falei, não quero levar o ipom. E aí, eu segurei no kimono dela, na hora eu girei o joelho que tava de apoio. Então, foi a hora que eu rompi realmente meu LCA, foi em 2013. E aí, toda aquela história, na verdade, na hora, senti muita dor, senti um estalinho e tal, depois ainda tive que dirigir para ir embora, o joelho acordou, inchado pra caramba no dia seguinte e tal, marquei um ortopedista, o cara fez só um raio-x para ver se tinha alguma lesão, né, uma lesão óssea mesmo, alguma coisa importante, e ele, não, foi nada. Fez um testezinho de gaveta e falou, foi nada. Falei, então, beleza, não foi nada, eu tava sentindo dor e tal, mas fisioterapia, 3 semanas, voltei a treinar. Quando eu voltei a treinar, fiz a primeira base do karatê, eu fui pro chão na hora, tava totalmente instável meu joelho. Aí, agendei outro médico na época em Curitiba, e aí a gente fez a ressonância, realmente apareceu a ruptura, e aí eu competia já em campeonatos nacionais e internacionais do karatê, eu falei, cara, vou fazer a cirurgia. E aí fiz, na época eu escolhi o médico lá do Atlético Paranaense para fazer cirurgia, era um médico que estava lá. Enfim, e tudo deu errado. Tudo deu errado. Imagina, eu era uma atleta, fiz, eu falei, cara, reabilitação, quero fazer um negócio mais acelerado possível, eu quero voltar a competir logo, tal, né? Depois de chorar dias e noites, né? De tudo que aconteceu. Mas tudo deu errado desde os primeiros 15 dias. Então, assim, veio uma dor muito forte no meu joelho, que aí eu falei, caramba, que negócio é esse? Porque a dor já é absurda no pós-operatório, é muito forte mesmo no pós-operatório. Eu nem sei se já sentiu alguma dor mais forte que isso na vida. Na hora que você acorda de manhã, você fala, não quero dormir de novo, pelo amor de Deus, é muito forte. E aí, na hora que foi realmente para começar a tirar as muletas ali, eu falei, cara, que dor absurda é essa? E aí, conversando com o físio, conversando com o médico, e a gente tentando entender. Obviamente, né, faz milhões de exames, tem uma condropatia, grau 3. Eu falei, cara, mas eu já tinha antes. Como assim? E tal, não sei o quê, enfim. E a dor foi só que ela se manteve ali, ela não diminuía. Ela se manteve. Então, o que aconteceu? O meu quadríceps sumiu. Eu não conseguia trabalhar a ativação, eu fazia posicionamentos que pioravam absurdamente. Então, eu tentava ativar o quadríceps, fortalecer, né, trabalhar alguns exercícios que, cara, a dor era muito forte.
Era muito forte. Ou seja, resumindo, 6 meses eu estava péssima ainda, passou um ano, ainda mancava para atravessar a rua, fiz lá um isocinético, deu uma diferença absurda, porque um isocinético para quem tinha uma dor igual a mim, eu não conseguia nem fazer força no isocinético, doía muito. Então dá um valor ali que você fala, nossa, eu posso ser um pouquinho mais forte que isso, mas a fraqueza realmente era gigante. Ainda mais que o enxerto veio dos flexores, então era fraco posterior, fraco anterior. Foi uma coisa horrível lá. Depois procurei um outro médico no Rio, em que ele era especialista, olha que doido, especialista em joelho de atletas de arte marcial. Ele trabalhava com judocas, fazia cirurgia em judocas. Eu falei, cara, me ajuda aí, vamos lá, me dá uma luz. Ele falou assim, tua angulação aqui da cirurgia acho que não foi feita correta, porque o atleta tem que não sei o quê, faz isso, faz aquilo, gira para um lado, gira para o outro. Ele falou assim, a gente tem que refazer. Eu falei, porra, cara, depois de um ano sofrendo aqui, refazer. Aí eu falei, não, olhei pra ele e falei, olha, eu respeito, tá, eu sei que minha coxa atrofiou acho que uns 5 centímetros, assim, de verdade. Eu vejo a foto assim, é só osso, só parece fêmur. Falei, não, eu sei que eu sou físio, eu sei que eu não deveria voltar a treinar assim e tal, mas já que você tá falando que eu tenho que refazer, eu tenho campeonato mundial daqui a 10 meses, eu vou voltar a treinar. Se eu romper, eu rompi, tirou os pesos das minhas costas. Se romper, a gente faz a cirurgia de novo e tá tudo certo. E aí voltei a treinar. Mas o que eu queria te passar é o seguinte, na hora que eu ia fazer o exercício, eu não conseguia. A dor era tão forte que impedia totalmente a contração muscular. Então a gente tinha um sofrimento gigante para achar um posicionamento que eu conseguisse dar uma ativada naquele quadríceps. Obviamente, a prescrição do exercício estava longe de ser o ideal para eu conseguir hipertrofiar ele, né? Como você está falando, os estímulos ali para realmente conseguir alguma coisa. Era no máximo acordar um quadríceps ali. E na hora que eu voltei a treinar karatê, sem força muscular, a sobrecarga no joelho era maior ainda. Então você imagina no karatê, eu fazendo uma base unilateral, jogando uma sobrecarga gigante, tentando treinar de novo. No final do dia eu estava lá com muita dor, sinovite, inflamação, ou seja, foram meses e meses assim de muito sofrimento. E aos poucos a musculatura foi, assim, entre aspas, voltando, não é igual até hoje, mas assim, muito difícil mesmo. Então, era nesse contexto até que eu pergunto, né? Não, às vezes, uma pessoa que está treinando, sentiu uma dor, tal, continuo, mas alguém que às vezes tem uma dor incapacitante, em que você está fazendo uma angulação de uma extensora, por exemplo, nossa, na hora que vai chegando perto do final, ele, nossa, Deus me livre, para. Então, assim, até que ponto vocês estão, beleza, então vamos fazer uma angulação menor, vamos trabalhar uma estratégia aqui para você pelo menos conseguir trabalhar esse exercício, conseguir trabalhar essa ativação, essa força, essa hipertrofia, enfim, depende do momento. E tentar achar essa estratégia em que ele não chegue na dor ou não sinta essa dor, não sei. Essa seria a pergunta. É uma pergunta interessante, porque você vem de uma inibição artrogênica severa. Muito. Severa. Então é uma pessoa com incapacidade até para atividades de vida diária. Exato. Subir e descer a escada, por exemplo, compensando total. Você coloca ali sobrecarga no joelho e você dá aquela levantada no quadril. Compensa total. Enfim, é um olhar que eu particularmente não tenho. Não que eu não ache interessante, não que eu acho muito desafiador. Né? O olhar que eu tento ter hoje talvez seja para uma realidade de uma pessoa que tem uma limitação, mas não uma incapacidade. Você passou... Não é uma dor incapacitante, você diz. Não é uma dor incapacitante. E o teu quadro não. O teu quadro é um quadro de dor que eu acho que os questionamentos eles são muito maiores. Desde os motivos mesmo da cirurgia, efetivamente. Como é que pode uma cirurgia ter levado a uma incapacidade, pelo que você relata, até maior do que você estava previamente ou do que estaria sem a cirurgia? Que essa é a grande pergunta. Eu não tinha essa dor antes, Leônidas. Isso que é interessante. Porque por mais que eu tivesse qualquer tipo de degeneração, enfim, a gente sabe que a degeneração não necessariamente vai levar à dor, né? Mas por mais que tivesse uma sobrecarga maior, treinamento, atleta, tal, mas não existia nenhum tipo de dor antes no sentido de gerar qualquer incapacidade. É a dor no que você falou. Eu sou atleta, eu sinto dor treinando, mas eu vou continuar treinando porque isso não me limita. Isso. Não, esse realmente é um olhar que eu tenho muitas... As dúvidas que você tem são as mesmas que me alimentam. Como é que a gente pode tratar, como que a gente deveria olhar para essa pessoa, né? Porque quando é esse nível de dor que já vem de uma pessoa com experiência com dor, né? Porque você era atleta, então você tem experiência com dor. Então aquela dor ali é uma dor que você buscou um quadro de melhora, não atingiu aquilo, o que é que poderia... Vai para um grupo que ele é real. Não é a primeira vez que eu escuto isso, com certeza não vai ser a última. Aonde é que está o X da questão? Onde é que está o grande problema? Onde é que está talvez o olhar que a gente precisa ter? Acredito que os médicos devam ser chamados para essa discussão.
Por quê? Perfeito. Porque até que ponto, efetivamente, a cirurgia, ela talvez não precise ser revista. Da maneira, do ponto de fixação, de como foi feito, quais os critérios que poderiam ser utilizados. Né? Então, eu acredito que a discussão ela tem que ser vinda por uma base de um ortopedista para a gente se aprofundar, para a gente conseguir compreender até que ponto a gente também não está tentando resolver algo que já não nos cabe na sua gênese, né? De onde partiu isso. Então, acredito que talvez uma discussão com o médico ortopedista para entender qual é o padrão de evolução que estão tendo as cirurgias de LCA. Quais são os caminhos que estão sendo buscados. Porque a gente tivemos várias maneiras de se fazer a cirurgia de LCA que foi evoluindo até chegar no modelo que está. Mas será que esse é o modelo mais adequado? Então, assim, sou incapaz de chegar nesse ponto de discussão. Até porque não é algo que eu tenho olhado, não é algo que eu tenho lido, não é algo que eu tenho me debruçado para tentar te trazer uma luz nessa temática. O que eu vejo dessa discussão que você traz, que me chama muita atenção, é se eu tenho uma dor que é incapacitante, você hoje, não sei se você sente dor, sente dor? No dia a dia, não. Não. Então, ela é uma dor que saiu do incapacitante para limitante. E para uma dor irrisória ali, talvez que não, talvez nem seja, você sente dor? Não sei como é que seria. Mas ela teve uma evolução. Essa evolução, ela corre com o tempo. Até uma pessoa que não faça nada, a tendência histórica natural da grande parte dessas lesões de dores é que ela reduza com o tempo. Muito estranho ela permanecer depois de 10 anos. Então, o que faz ela ir cedendo? É apenas uma questão do nosso cérebro se acostumar e de sensibilizar com aquele processo doloroso? Se foi isso, como é que eu faço para acelerar? Qual o processo acelerado para essa dor tão severa? Será que existe? Será que tem? O que é que eu poderia fazer? Então, o natural é que nosso corpo se adapte. Mas não é natural que isso demore 10 anos. É natural que isso demore alguns meses. Então, a nossa grande dúvida é, para quem não faz nada, para quem teve uma cirurgia que talvez não tenha o sucesso esperado, para quem não teve a oportunidade de fazer um processo de reabilitação, por que o corpo se adapta? Eu acho que essa é uma pergunta que talvez me instigue mais. Não necessariamente do que eu poderia fazer, porque eu acredito que tem outras discussões, até do ponto de vista da cirurgia, que a gente precisaria se aprofundar. Mas considerando que, vou dar não que tenha acontecido com você, mas uma coisa bem hipotética, a cirurgia foi completamente seguida de uma maneira que talvez não seja adequada para o caso, foi por vezes até equivocada, o ambiente cirúrgico não contou com o que poderia realmente ter naquele momento, o processo pós-cirúrgico ocorreu alguns equívocos, algumas alterações ali de posicionamento, de indicações de que o paciente deveria fazer que não fez, não seguiu. Não, o nível de dor, né, a percepção do paciente com a dor, ela talvez tenha limitado, inclusive o ganho de amplitude de movimento. A inibição artrogênica foi exacerbadíssima, teve um processo infeccioso com a necessidade de fazer uma recirurgia. Estou falando de um caso que ele acontece. E nesse caso, no pior quadro que for, ainda depois de alguns anos essa dor cede. Então assim, se essa dor cede e não teve nenhuma alteração, ela não se treinou, ela não fez nada, foi o meu corpo que se adaptou. A grande questão é como é que eu acelero esse processo de adaptação do meu corpo. Então eu acredito que esse olhar, ele não é mais mecânico. Ele é comportamental. É a percepção que o cérebro tem sobre aquele estímulo doloroso que ele não encara mais como aquilo. Então se eu tenho essa sensibilização e eu tenho esse limiar tão vasto, como é que eu não consigo isso no período inicial? Será que, mesmo o enxerto não sendo adequado, mesmo a cirurgia não sendo a mais adequada, será que eu não poderia ter uma experiência de redução da dor mais rápida se eu focasse em aspectos comportamentais? Então, talvez a discussão ela possa até partir para isso. Porque senão a gente sempre fica acreditando que é sempre mecânico, sempre mecânico. Mas se for mecânico, a cirurgia não foi refeita, ou foi? Como é que é? A cirurgia não foi refeita, ou foi? Não foi refeita. Você não fez um protocolo específico para conseguir fazer essa... Não, mas teve a redução. Hoje, ela limita muito pouco, não é mais limitante. É um outro movimento que aparece. Então, eu acredito que a gente precisa entender até de reorganização de percepção da dor pelo cérebro. Acho que se a gente fosse fazer um estudo com uma ressonância funcional, talvez tivesse uma reorganização da percepção do teu cérebro sobre o quadro de dor. Então, eu acredito que se tivesse feito uma análise de ressonância funcional no período da cirurgia, 6 meses depois da cirurgia, 1 ano depois, e hoje, 10 anos depois, 11 anos depois do processo cirúrgico, eu acredito que a gente encontraria alguma modificação da atividade cerebral sobre a percepção ao estímulo doloroso. Então, eu acredito que é esse o ponto que talvez a gente consiga, que me chama mais atenção. Como é que o teu cérebro se reorganizou para a percepção dolorosa? Porque eu não acredito que é o mesmo. Porque você não fez nada de diferente, mas a dor sumiu. Ou se não sumiu, ela está sorrateira, ela está silenciosa, está escondida.
Eu, como visão de que aconteceu comigo, eu tenho algumas percepções no contexto que no karatê a gente tem muitos, como eu falei, a base muito baixa, o apoio ali unipodal em muitos momentos de gira para um lado, gira para o outro, então aquilo fica uma sobrecarga realmente importante e aquilo eu sentia bastante, né, treinando depois. Quando eu estou treinando, por exemplo, a musculação mais frequente, em que eu consigo perceber a minha musculatura mais ativada, então eu sinto muito menos dor, até na própria musculação. Então, se eu fico um tempo parado, sei lá, se eu ficar um mês sem ir e eu vou treinar hoje, eu vou sentir dor. Ele vai pegar e vai começar a incomodar. Agora, se eu tô treinando mais frequente, a musculatura já tá mais ativa, parece que ele passa mais suave ali. Os movimentos, ele... É como se tivesse, como que a gente fala? Lubrificado ali. Então, ele passa mais suave. Então, assim, por exemplo, outras coisas, né? Você tá falando muito de comportamento e isso fica muito nítido quando a gente tem dor. Comportamentos mal adaptativos. Como eu falei, eu dou uma mancadinha se eu precisar dar uma corrida na rua. Tá? O carro vai chegar... Sim. Aquilo tá enraizado, entendeu? Tipo, sai uma mancadinha, não é querendo. Então, assim, vamos correr, Val, vamos. O meu começo da corrida, ele é estranho, entendeu? Tipo, ele ainda tá meio assim, como se eu estivesse protegendo a articulação. Depois, lá de uns 2, 3, 4, 5 minutos, aí beleza. Aí ele dá uma soltada, aí o joelho fica mais solto. Mas no começo é como se ele tivesse travado ali, até ele sentir que realmente ele pode soltar. Então, essa questão comportamental é algo muito interessante hoje, né? Que a gente tem um olhar muito maior para isso e a gente vem se encantando cada vez mais, né? Quando a gente vai estudando e entendendo, poxa, o quanto essas coisas, a gente estudar um pouco melhor isso, estudar, entender melhor essa percepção, neurociência, pode modificar completamente, né, essa forma de enxergar a dor, de perceber a dor, modular a dor. Não, é interessante demais. E às vezes a gente foca muito no exercício como a solução para isso. A gente acrescenta o comportamento, mas ainda assim, como que eu associo quando eu junto os dois? Aí voltando também para os nossos casos que eu acho que nos ajudam a pensar sobre o que a gente lê. Né? Eu também sofri muito do lombar. E, pô, fazia tudo, treinava e tal, tudo mais. O sono talvez seja um ponto a ser melhorado. Mas um dos aspectos que me ajudou muito são, na verdade, as aulas de teatro. Porque a gente também faz, pronto, eu faço musculação, mas também as aulas de teatro elas são bem intensas. Então a gente trabalha com movimentos corporais muito intensos, muita força, muito tônus, mas não é uma perspectiva de focar no movimento. O movimento é porque tem que acontecer, mas eu não estou ali para fazer 3 séries de 10, 3 séries de 15. Eu estou ali para fazer um trabalho de expressão artística a partir de uma emoção, essa emoção trazer para o meu corpo e isso ser jogado em cena. Então, esse trabalho também me ajudou muito, porque eu comecei a fazer movimentos que antes eu não conseguia. Eu não conseguia porque eu tentava, mas não conseguia porque a dor limitava. Então, quando tem esse outro aspecto que eu estou pensando externo, né, pensamentos dissociativos à prática, isso me distancia da percepção da dor, que é um pensamento associativo. Então, acredito que também, e obviamente, tem uma variável que tem um tempero da emoção muito forte. Não estou apenas movimentando ali, não estou correndo, pulando, não, mas eu estou expressando uma emoção. Então, esse aspecto emocional, né, de raiva, de medo, de ódio, de confusão, associado a movimentos que desensibilizam, né, o que era doloroso para mim ou não, também eu percebi uma contribuição significativa, que eu não conseguia só fazendo stiff, levantamento terra, agachamento, entendeu? Então, eu acredito que, e mesmo com tudo controlado, né? Todos os exercícios de musculação a gente consegue controlar a intensidade, volume e tal. No teatro eu não controlo isso. Eu controlo o tempo. Nem isso, porque tem horas que a gente vai fazer 1h30 de prática, tem dias que vão ser 50 minutos, mas tem dia que chegou a 2h30. Então vai depender de muitas variáveis que não são controladas. Mas a minha dor lombar, ela sumiu. Então é interessante a gente começar a perceber também como eu consigo juntar tudo isso na prática. Por mais que eu fale de comportamento, por mais que eu fale da emoção, por mais que eu fale da intensidade, do volume, eu nem sempre vou conseguir efetivamente juntar tudo isso, criar um modelo e replicar na musculação. Então a gente também precisa entender a limitação do protocolo de reabilitação que a gente vai utilizar. Ah, mas eu preciso de sensibilizar a dor do paciente fazendo exercício. Tá, tudo bem, mas talvez não seja eficaz. Talvez a gente precise pensar em algo para além disso aí. E tem uma área de estudo específica, que é a área que fala muito sobre consciência corporal, que é a eutonia, né? Então são estratégias que são pensadas, na verdade a educação somática como um todo, dentro da educação somática tem a eutonia, que são estratégias pensadas na percepção da contração, de como isso pode favorecer a consciência do ator em cena e tudo mais, do bailarino também. Mas eu percebi que essas estratégias me ajudaram no campo que eu não entendia. E quando eu fui ver como que tudo começou, Guido Alexander, Moshe Feldenkrais, foram pessoas que tiveram disfunção do aparelho locomotor.
E que pela incapacidade dela se movimentar, elas perceberam, eu era uma bailarina, eu era um artista da cena, não conseguia me movimentar como queria. E isso me fez tentar estratégias diferentes da época. E a gente está falando, né, século passado, 1940, 1960. É um período em que ainda se tinha um pensamento muito positivista sobre tudo. Hoje também, claro. Mas a época, olha, a medicina só vai até aqui. A gente não consegue, não temos o que fazer. E então, na tentativa de encontrar uma solução para as limitações dela, de mobilidade e de tudo, encontraram estratégias de trabalhar o corpo que, de alguma maneira, conseguiu levá-las para o padrão corporal que elas queriam, que elas buscavam, mas naquele momento não tinha ainda. Então, acredito que também tem muito mais entre o céu e a terra, óbvio. Há muito mais entre uma prescrição de treino e a musculação que a gente precisa compreender. Então, não é só o treino de força, é porque o treino de força é mais fácil da gente moldar a realidade de pesquisa e a realidade de um processo de reabilitação. Mas não tem só isso. Então é importante também que o fisioterapeuta perceba essas limitações e que a gente olhe as outras. Mas eu não tenho evidência. Tudo bem, porque é difícil você fazer um ensaio clínico randomizado de estratégias com esse intuito. Mas é importante que a gente também comece a olhar. Não no intuito de querer colocar a nível de superioridade. Não tem evidência, não vou... Não, mas que a gente busque observar as evidências dela. Porque se não tem evidência, porque não há estudo, claro. Mas não há estudo porque não há interesse do pensamento delas para a prática da reabilitação. Então, eu acho que temos que ter esse cuidado, né? Não no sentido de qualificar ou desqualificar, mas no sentido de perceber, ouvir. Né? A gente fala muito sobre evidência científica, mas quando a gente fala em evidência, a gente fala em método. E no início da conversa, a gente estava falando sobre a grande parte dos estudos na área de reabilitação, eles terem uma análise do método muito bem delineado, né? 9 de 10 na escala Pedro, mas a prescrição ser 0 de 10, do ponto de vista do como ela foi bem feita. Então, é passado despercebido isso, e a gente não está tendo um olhar crítico sobre isso, mas a gente talvez esteja tendo um olhar crítico sobre outros pontos, no intuito, muitas vezes, de descredibilizar ou descaracterizar o que pode ser feito de pesquisas em áreas que a gente ainda não tem conhecimento, não tem domínio, ou talvez não tenha o diálogo necessário. E está colocando num pedestal muito alto artigos ou resultados, inclusive de revisões sistemáticas, com uma fragilidade enorme do ponto de vista da prescrição. Ao ponto de, com clareza, eu dizer hoje, olha, a gente sabe fazer, baseado na literatura, baseado na ciência, uma prescrição muito embasada de uma pessoa com dor no joelho, como a gente citou aqui? Não. A gente não sabe qual a intensidade adequada, o volume adequado, o intervalo de descanso adequado. A gente não sabe o número de séries e repetições que devem ser feitas ao longo das semanas. A gente não sabe sobre progressão de carga de treino. A gente não sabe, mas a gente defende o exercício como padrão ouro. Não sei nem se é prata. Importante a gente ter essa reflexão também antes de descaracterizar outras possibilidades que a gente talvez encontre aí no caminho. E tem alguma variável que você considera mais importante? Falou, cara, volume é mais importante do que a intensidade. Interessante. Se eu falar isso, eu vou estar sendo... Eu estou falando a minha opinião. Né? Se eu disser que tem uma variável que é mais importante, eu precisaria ter uma base de estudo. Por exemplo, na educação física, quando a gente pensa assim, na hipertrofia, perdão, na educação física não, na hipertrofia, a gente sabe que a busca da hipertrofia, a variável volume, para pessoas treinadas, ela é determinante. É isso que a gente tem que aumentar. Tipo, nem começa a conversa se não tiver volume. Não, tipo assim... para pessoas treinadas. Mas para pessoas destreinadas, é intensidade. Entendeu? Então a gente já está evoluído mais essa discussão. E tem grupos musculares que um volume maior é necessário. Por quê? Porque a literatura já traz que tem grupos musculares que eu tenho que aumentar um pouco mais o volume. A gente já tem revisões de meta-regressão para nos dar uma abordagem sobre isso. Na fisioterapia, não. Na fisioterapia, simplesmente eu não tenho. Então, eu posso chegar a falar, não, mas no início é melhor que eu aumente o volume e tal, mas baseado em quantos estudos? E depois eu consigo aumentar a intensidade. Mas como a gente precisa também ter essa clareza, que há uma hipótese para inicialmente a gente ter um aumento desse volume, até pela facilidade, mas é pela facilidade do estudo. É muito mais fácil aumentar o volume do que a intensidade. Aumenta a intensidade do exercício de uma pessoa com dor? É o desafio. Pega qualquer pessoa com dor hoje, aumenta a intensidade do exercício, progride a carga dela. É difícil. Agora, progredir volume é mais fácil. Então, obviamente... Quando você fala volume, é frequência? Quantidade de número treinos? De séries. Número de séries. Por exemplo, eu chego aqui para fazer um agachamento com uma pessoa com dor no joelho. Ela faz 3 séries de 10. Sai de 3 séries de 10 para 4 séries de 10, eu aumentei o volume. Tá, entendi.
Porque eu tava pensando em volume de treino, a quantidade de treino por semana, mas aí seria outra coisa. O volume como variável mesmo. Perfeito. Eu chegar para uma pessoa que faz um agachamento com 3 séries de 10 e 70% da carga, 50% da carga, por exemplo, e sair de 50 para 60 é muito mais difícil. Então, é mais difícil aumentar a intensidade do que volume. Então, naturalmente, eu vou ter mais estudos com aumento de volume do que aumento de intensidade. E o volume de treino, às vezes, é uma variável nem considerada. É muito comum mesmo na reabilitação, você tem um grupo que faz um treino A. Uhum. E um grupo que faz um treino A mais B. E aí o resultado do estudo é que, olha, adicionar o B é melhor para dor no joelho, ou é melhor para dor no ombro, é melhor para dor lombar. Certo, mas se você um grupo faz um treino A e outro grupo faz um treino A mais B, o grupo que fez A mais B teve um volume de treino maior. Que às vezes é 20% maior, 50% maior, chega a ser 100% maior. Então, se você dobrou o volume de treino, talvez a melhora do quadro de dor não seja porque você adicionou exercícios B, é porque o volume é maior. Se você simplesmente contabilizar, se você equalizar o volume, será que o ganho seria observado? Não sei, ninguém viu. Então, assim, há muito uma falta do olhar criterioso para as variáveis. Número de séries, número de repetições, intervalo de descanso. Porque eu não sei, se eu desse um intervalo de descanso maior, a pessoa não conseguiria aumentar a carga? Então, será que isso não seria melhor? Tem alguns estudos que colocam lá 8 repetições máximas, 12 repetições máximas. Se você dá um intervalo de descanso maior, você consegue subir a carga para aquela quantidade de repetições máximas. Mas tem estudos na área de fisioterapia que colocam intervalos menor do que 1 minuto, intervalos de 30 segundos. Qualquer um que treina, 30 segundos é muito pouco para você subir carga. Muito. Não é nada. Mas como é que a gente olha os estudos que são publicados com 30 segundos de intervalo de descanso e não se preocupa no resultado final dele? Ou no quanto isso pode ter limitado a progressão de carga? Então, assim, eu acho que tem tantos detalhes que a gente precisa ver com muito cuidado que a gente tem limitações severas para concluir sobre qualquer assunto. Por exemplo, recentemente, eu fiz uma aula com alunos de mestrado e de doutorado. Foi uma aula prática. Eu separei vários estudos em revistas publicadas, revistas A1, com os vieses, né, observados pela escala Pedro, enfim, pela Cochrane, que seriam considerados artigos de boa qualidade metodológica. E peguei a prescrição de treino e distribuí em grupos de alunos e pedi para eles irem para a sala de musculação e realizarem aquela prescrição. Vejam só, foram exercícios para pessoas com dor no ombro, pessoas com dor no joelho, pessoas com dor na coluna. E os meus alunos, eles não tinham dor no joelho, no ombro e coluna. Eu só pedi para eles reproduzirem aquele protocolo com o que estava escrito ali. Se é 70% da carga, treine com 70% da carga. Se é 1 minuto de intervalo de descanso, você vai treinar as 3 séries com 1 minuto e vai manter as 10 repetições tal como está no artigo. E no início da aula eu falei para eles que nenhum grupo seria capaz de reproduzir o que estava escrito. E aí eles ficaram intrigados. E eles fizeram e não conseguiram reproduzir. Então, assim, como é que pode um artigo estar sendo publicado em uma revista de fator de impacto muito significativo do ponto de vista da publicação, mas a gente não conseguir reproduzir o que está ali? Então, será que não está tendo uma falha do ponto de vista do que está sendo prescrito? Será que o que está sendo prescrito está sendo realizado tal como está prescrito? Será que as 8 séries, as 8 repetições máximas são efetivamente máximas? Será que os 70% da carga é os 70% da carga? Então, quando eu falo nas variáveis de treino, que a gente precisa compreender com muita clareza, o que é o volume? O volume é o número de séries, é o número de repetições, é o tempo sob tensão. Os grupos estão com isso equalizado? Se não está, se tem um grupo com volume maior, o ganho pode não ter sido porque você utilizou um grupamento muscular alvo tão específico, mas porque o volume foi maior. A intensidade, por exemplo, a intensidade pode ser utilizada, no caso da corrida, velocidade. Estou correndo a 10 km por hora ou 15 km por hora. No caso da musculação, a porcentagem da carga, 50% do máximo, 70% do máximo. Mas eu vejo alguns estudos que colocam a percepção do esforço. Eu vou ficar numa percepção de 6 a 7. Isso não é intensidade. Isso é a percepção de esforço. Se eu reduzo o intervalo de descanso, o meu esforço aumenta. Se eu colocar 50% do máximo que você consegue fazer no agachamento, pedir para você fazer 10 repetições, der 1 minuto de intervalo de descanso, pedir para fazer novas 10 repetições e eu perguntar para você a percepção do esforço, é uma. Se eu fizer a mesma coisa, agora eu der 10 segundos de intervalo de descanso, com a mesma carga externa, a tua percepção do esforço vai ser muito maior. Então, assim, a percepção de esforço não é uma proxy da intensidade. Na fisioterapia, na minha concepção, ela tem sido usada de uma maneira errônea. E é por isso que tem tanta fragilidade nos estudos. Fora a amplitude.
de 50% a 80%, de 60% a 90%. A amplitude é muito grande. Quando você pede para uma pessoa fazer um treino de 40% do máximo ou de 70% do máximo, você está saindo de moderado para intenso. Então, como é que pode a prescrição ter uma dilatação tão grande? Então, assim, será que efetivamente os alunos, os estudos, eles não estão negligenciando algo que é o determinante para o resultado? E por faltar informações da prescrição em si, eu tenho muitas ressalvas para concluir qualquer estudo de reabilitação dentro da área de fisioterapia. Qualquer um. E fica o desafio. Quem acha que talvez esteja sendo muito radical, traga um bom estudo que teve um controle de carga de treino, que as variáveis de treino foram muito bem dosadas, para a gente ter uma discussão aprofundada sobre isso. É um desafio interessante. E se a gente não consegue, aí eu faço uma outra pergunta. Vá atrás dos estudos com hipertrofia, que tem uma dosagem de treino adequada, que se preocupou com as variáveis de treino, que expressou, inclusive, as variáveis de treino dentro do seu estudo, que mostrou nos resultados que teve uma progressão de carga baseada no controle dessas variáveis, e talvez a gente encontre. Então, assim, a minha inquietação é isso. Como é que pode esse olhar dentro da reabilitação ser tão negligenciado? Então, isso talvez seja um ponto que, quando se começarem a perceber e os estudos começarem a não negligenciar isso, talvez os resultados de muita coisa que a gente acredita que já esteja sedimentado, não há discussão, mude completamente. Uma coisa importante que você está falando é que a gente sempre vai ter muitos artigos, né, publicados, papers publicados, só que muitas vezes quando eu vou selecionar o meu indivíduo para participar desse estudo, né, como você falou, a metodologia muito bem organizada, eu tenho um público muito específico. Então, por exemplo, o meu mestrado e doutorado ele foi com dor lombar crônica, mas eu sempre excluí pessoas que fizeram cirurgia. Só que na hora que eu tô lá no meu consultório atendendo, o cara com dor lombar crônica não é o cara do meu estudo. É um cara que tem várias outras coisas que muitas vezes são excluídos dos estudos. Então, essa provocação que você está falando é muito importante, porque eu tenho que pegar uma evidência científica, mas não é simplesmente pegar e jogar ela ali para o paciente, para o aluno. Cara, tem muito raciocínio clínico por trás disso para eu conseguir fazer com que isso se encaixe na pessoa que está na minha frente. Para realmente entender a individualidade. Falei, cara, isso aqui pode se encaixar nisso, mas eu tenho que considerar isso e isso que não tem nesse artigo. E aí, como que eu vou lidar com essas variáveis, né? Que é o que você está falando. Pô, peraí, deixa eu entender. Isso aqui era para ser desse jeito, mas talvez ele não se encaixe como uma luva. Sim. E eu vou ter que sambar um pouco ali para isso fazer sentido e eu poder atender essa pessoa da melhor forma possível. Então, assim, às vezes as pessoas estão buscando uma facilidade de, beleza, pega esse paper aqui, joga ali, faz e pronto, né? Como se usa muito em pesquisa, pega o tal protocolo, faz. Mas bem na real, às vezes aquele protocolo não se encaixa. Eu preciso de muitas variáveis ali, eu preciso raciocinar muito. Então, tem muita coisa que vai mudar, não mudando a essência da parada, mas para encaixar para a pessoa que está na minha frente. Você falou um ponto que eu acho que é muito importante que seja repetido aqui. Os critérios de exclusão de estudos na área de reabilitação talvez exclua o paciente que você está atendendo baseado nesse estudo. Então, olha os só mais que complexos, os mais complexos não estão lá do jeito que a gente busca. Então, são pacientes que dão um trabalho gigante pra gente, porque a gente precisa buscar muita evidência, juntar. Pô, onde que vai entrar aqui, entra ali e tal? Qual será que vai ser o prognóstico desse paciente que, na grande maioria das vezes, a gente não sabe dizer com tanta propriedade, porque não tem alguma coisa que embase tanto isso? Sim, com certeza. E a gente também está no processo de evolução, inclusive, dos modelos de análise que a gente faz hoje. Né? Porque, óbvio, o objetivo de pesquisa não é a gente responder todas as perguntas. Exato. A gente precisa ter muito cuidado com isso, de achar que eu faço 100% baseado em evidência. Cara, 100% você não faz nada. Não faz. Impossível, não tem como. A gente nem tem todas as respostas. Como é que você faz 100% baseado? Você tem que ter um raciocínio muito claro. Qual o raciocínio que você utiliza para fazer a tua prescrição? E seja treino de força, pensando em reabilitação, hipertrofia, você tem que ter um ponto de partida. Beleza. É a luz que tu olha. Ótimo, mas é a luz que você olha. Essa luz que você olha pode ser mecânica, pode ser fisiológica, pode ser emocional, psicobiológica. E pode ser você juntar um pouquinho de tudo isso, não tem problema nenhum. Mas eu não acredito que haja uma superioridade em um olhar sobre outro, justamente por causa que a gente elimina muita gente quando a gente vai publicar um artigo. É um interesse de isolar uma variável, é necessário, porque é isso que faz a gente crescer, mas a gente tem que ter muito cuidado de achar que aquilo ali responde a todas as perguntas de pesquisa.
Se a gente pensa num estudo, um estudo nunca responde nada. Um estudo responde a uma pergunta de pesquisa. Várias perguntas de pesquisa respondem a uma hipótese clínica. Várias hipóteses clínicas, você cria uma tese para defender a tua prática. Então, quando a gente olha isso com muita calma e a gente percebe o quanto que a gente está excluindo, a gente está muito mais distante da prática do que a gente imagina. Então, ela é baseada em evidência, mas é uma evidência que talvez seja muito limitada por falta de olhares mais cuidadosos, mais criteriosos. Então, é algo que nos leva para um ponto, mas nos deixa, assim, às vezes, paralisado. Se você for esperar apenas isso para tomar a sua... E tem coisas, assim, que a gente também tem que ter um olhar, não apenas agora pensando na pesquisa em si, mas o futuro, né? Para onde é que a gente deve ir? Para onde é que as coisas... Não a gente em si, mas talvez a comunidade científica, o pensamento científico deve olhar. Eu acho que a gente tem que começar também a rever, né? Acho que é olhar um pouco para o passado, ver esses equívocos talvez que a gente tenha cometido, essas tentativas de superioridade de uma estratégia sobre a outra, onde que a gente errou, e começar a perceber, bem, essas limitações me levam a tal lugar. E é por isso que eu acho que essa ideia de educação em saúde que você traz, não só um livro, mas o fato da gente estar aqui é muito legal, porque dá a oportunidade de olhares distintos. Né? Não no sentido de dizer, esse é o caminho certo, esse é o caminho. Não, mas o que é que esses olhares, para onde é que esses olhares estão indo? Porque eu acho que é o futuro da nossa área a gente tentar ver encarar essas perspectivas diferentes de olhares. Para responder pontualmente algumas perguntas, mas assim, talvez a gente não esteja mais nem aqui e a fisioterapia vá estar olhando para esse momento da gente assim, rindo. Que piada. Como é que eles estavam discutindo isso? Porque de fato é isso. Eu acho que o bacana da evolução da ciência é essa. Né? É uma construção que a gente preenche uma lacuna muito pequenininha. Às vezes, no momento que a gente está, é deslumbrante porque é o momento que a gente está. Mas daqui a 20 anos, a gente vai olhar para hoje e vai ver, caramba, a gente estava preocupado com coisas... Como é que ninguém discutia intensidade, volume de treino? Meu Deus! E é um processo natural, né? Não é para a gente se martirizar também. Eu lembrei, acho que foi no começo do episódio que você falou, não, porque há 20 anos atrás, eu falei, cara, eu me formei há 20 anos atrás. Então, assim, daqui a 20 anos vai ser completamente diferente. E é sobre isso, né? Realmente é o tempo todo saindo coisas novas, a gente tentando se atualizar e coisas que podem mudar radicalmente a forma com que a gente enxerga, mas Sim. É interessante a gente estar aberto a tudo isso e ir acompanhando. Eu queria saber se tem alguma coisa que você queria falar, que eu não te perguntei, que você acha importante estar nesse episódio. Olha, eu acho que eu gostei muito das perguntas, acho que dá uma clareza assim de coisas distintas sobre a área e não sei, acho que só agradecer, né? Parabenizar você pelo trabalho que você faz. Eu acho que o trabalho que você exerce pega vários públicos importantes para a gente chamar atenção para a nossa área em si. Primeiro, o estudante, o aluno de fisioterapia, acho que é um público que carece mesmo dessa comunicação direta, mas o público final não sabia, cara, que massa. E assim, eu acho que eu me encanto. Porque o processo é que a gente chega lá. E é muito difícil. Acho que a gente pensa... Talvez a gente esteja pensando muito na gente aqui, né? No mundo que eu vivo, a gente pensa demais no que a gente está fazendo ali. E é um esforço a gente parar de pensar nisso e começar a pensar no outro e no todo. E o trabalho que você faz, cara, eu tô me encantando agora. Cada vez que eu conheço uma coisinha nova, eu fico achando massa, porque precisa mais de movimentos desses dentro da nossa área. A gente começar a entender a educação em saúde também como uma parte central do crescimento da nossa área. Ter esse olhar científico de tudo que está acontecendo, mas saber traduzir isso de uma maneira que as pessoas compreendam e gostem, ao ponto de comprar um livro para compreender sobre o que está vivendo. Cara, isso é fantástico. Eu acho que a gente fecha um ciclo de uma maneira muito bacana. E corajosa, né? Chegar no público final requer coragem também, porque como que a gente é capaz de fazer esse link? É uma habilidade que... Parabéns. Obrigada. Na verdade, eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de poder passar teu conhecimento para a galera. Eu tenho certeza que é de extrema relevância. É um tema, inclusive, não é um tema que eu costumo falar muito, prescrição de exercício, mas eu fui desafiada mês passado, que eu tive que dar uma palestra em São Paulo para o Crefito 3, e eles me deram o tema que era a prescrição, raciocínio clínico na prescrição de exercício. Eu falei, cara, eu não costumo falar sobre isso. Então, assim, estudei muito, busquei muitas evidências sobre isso, então é realmente uma dificuldade muito grande do físico, como você muito bem falou, e a gente precisa buscar muitas coisas para aprender mais sobre isso, e pode ter certeza que você ainda sendo fisioterapeuta e profissional de educação física, caramba, o conhecimento vai muito além, e para conseguir
pegar um pouquinho disso daí, né? Foi o que a gente tentou aqui. Tentei te fazer perguntas que realmente pudessem ajudar o pessoal. Mas muito obrigado por ter vindo e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado, agradeço demais. Queria que você deixasse suas redes sociais aí, pessoal, onde que eles podem te encontrar. Ah, tá. Eles me acham no Instagram, para essa aqui, a Leônidas, não tem muito. Oliveira, só eu. Aí você colocar Leônidas.Oliveira, você me acha, beleza? Obrigadão aí, a gente se vê. Show. Gente, muito obrigado por estarem com a gente nesse episódio. Espero que você tenha curtido demais. Clica aí, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre esse assunto. Eu acho que todo mundo que está aí nos seus contatos, na sua base, precisa aprender sobre prescrição de exercício, tá bom? Compartilha, segue a gente aí no nosso canal do YouTube, curte esse episódio. Você que está ouvindo aí no Spotify também, segue a gente, coloca lá 5 estrelinhas lá para realmente avaliar a gente. É muito importante para a gente esse trabalho, um trabalho que a gente está dando o máximo para você. E não deixa de seguir o nosso Instagram, Raciocina Comigo Podcast. E até o próximo episódio. Obrigada.